Olá, tudo bem? Que bom receber você de novo aqui com a gente nesse conteúdo maravilhoso da nossa campanha de 10 dias de oração rumo ao lar aqui no nosso canal. O Maricast é um podcast que foi preparado com carinho para trazer para você conteúdos espirituais que agreguem na tua experiência de comunhão com Deus. Durante essa campanha de 10 dias de oração para toda a divisão sul-americana, nós estamos participando. E nós aqui da comunidade do Espaço Novo Tempo Marizal estamos preparando esse programa especial com 10 episódios sobre cada um dos temas desta revista maravilhosa que tem as suas apresentações fundamentadas na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e também na Palavra Profética. Cada dia nós estamos recebendo aqui 2 pessoas, um casal, uma família, para participar com a gente aqui dos debates, para a gente trocar uma ideia em cima desses temas. E hoje eu tenho a alegria de receber comigo aqui o Fábio Pereira. Tudo bem, Fábio? Olá, tudo bem. Muito que alegria feliz de estar aqui hoje. Legal. Bom receber você aqui também. E a sua esposa, Suelen Pereira. Tudo bem, Suelen? Tudo bem. Eu descobri que a Suelen é filha do professor Eduardo, uma pessoa assim que dedicou a sua vida à educação adventista. Bom receber você aqui, viu, Suelen? Obrigada, bom estar aqui também. Legal. Nós vamos começar o nosso estudo primeiro fazendo uma oração. Eu vou pedir, Fábio, que você faça uma oração. Sim. Pedindo que o Espírito de Deus possa dirigir e conduzir a gente aqui no nosso debate. Vamos orar? Vamos. Pai amado que está no céu, santificado seja o teu nome. Somos gratos, Senhor Deus, estamos felizes, Senhor Deus, por estar participando deste momento e desta semana, Senhor Deus, esses 10 dias de oração e jejum. Algo super necessário, Senhor Deus, em nossas vidas, para que nós possamos refletir, Senhor, que o Santo Espírito possa tocar no nosso coração, para que a gente possa ver em nosso eu, Pai, nossas falhas, nossos pecados, reconhecer que sem o Senhor não somos nada, Pai. Esteja com cada um aqui, seu Santo Espírito possa estar neste momento, conduzindo esse podcast agora. É que nós nos pedimos, Senhor Deus, no nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Fábio. Nosso tema hoje, Vencendo em Cristo. E eu vou pedir para a Suelen ler para a gente Apocalipse capítulo 3, verso 1, que é aquele verso basilar, né? aquele verso inicial, para a gente começar as nossas considerações aqui. Você pode ler para a gente? Posso. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que experiência espetacular a gente saber que Jesus está oferecendo para nós uma oportunidade de, assim como Ele venceu, a gente poder vencer também. E é uma promessa maravilhosa. Ele está dizendo assim: você vai sentar comigo no meu trono. Assim como eu venci, você também vai vencer. Que promessa maravilhosa, né, gente? Exatamente. Eu fico pensando, né, porque assim, desde lá do início, né, desde lá do Éden, Adão teve também esse privilégio, porque todo dia Deus visitava o jardim, chegava lá e Adão lá também santificado, porque se ele não tivesse santificado não veria Deus, né? Todo o resplendor de Deus lá aparecendo lá para ele. E infelizmente, né, depois do pecado, infelizmente tirou tudo isso, nos deixou nu novamente, né? Nos deixou nu assim até os dias atuais. Mostrando toda a nossa fraqueza, a nossa debilidade, né? E aqui ele mostra aqui na questão aqui do prêmio final, né? Vencendo em Cristo, né? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, eu me sentei como meu Pai no seu trono, né? Mas para chegar nessa etapa aqui tem todo um processo. Tem toda uma situação que durante a nossa vida, desde quando a gente aceitou Jesus como nosso Salvador, o Santo Espírito, né, vai moldando o nosso ser, o nosso caráter, para que a gente possa chegar nesse glorioso dia. Sabe uma das coisas que aparece no nosso estudo aqui, Suelen, que diz assim que quando a gente admira o caráter de Deus, a gente começa a pensar nas nossas deficiências, né? Quando o Espírito de Deus age, o primeiro impacto que ele faz é mostrar para nós as nossas deficiências. João, verso de capítulo 16, ele fala assim, que o Espírito ele convence do pecado, da justiça e do juízo.
a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele mostra para nós as nossas falhas. E a gente vai ter pouca energia, pouco tempo para a gente pensar nos defeitos dos outros. Se a gente buscar a nossa experiência com o Espírito Santo, nós vamos ter pouco tempo para a gente pensar nas falhas dos outros. A gente vai se concentrar muito nas nossas próprias falhas, né? Isso é forte, né? Isso é importante, né? A gente sentir o Espírito Santo ainda falando conosco, nos mostrando aquilo que nós precisamos renunciar, melhorar e deixar realmente um pouco de lado o outro e olhar para dentro mais da gente, né? E tentar corrigir, se entregar, que a gente vai estudar aqui no decorrer da lição, esse processo que leva, né? A gente reconhece, depois renuncia e por aí vai até a gente chegar a esse vencer com Deus, que não é fácil. Exatamente. Outro aspecto que é colocado aqui, que eu achei muito interessante, está baseado no livro Santificação, página 7. E diz assim: a verdadeira santificação é obra diária, contínua. Enquanto durar a vida, aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem uma orgulhosa proclamação de santidade. Então, assim, aqueles que estão realmente sendo santificados, eles são os últimos a falarem que estão sendo. Entendeu? Não é o contrário. Hoje eu estou muito santo. Hoje eu estou muito consagrado. Não. Quem está tendo essa experiência, não fica falando. Não é nem necessário você abrir a boca para falar. As pessoas vão perceber. E um outro aspecto é que, assim, as pessoas estão parecendo querer sentir alguma coisa para poder desejar fazer andar nos caminhos de Deus. Deus nos deu, Suelen, Fábio, a capacidade de tomar decisões, né? De decidir. Ellen White, ela fala sobre o poder do governo da vontade, que é uma força que Deus colocou, que é a capacidade de decidir as coisas, né? Então, assim, não que as emoções não tenham o seu espaço, elas têm o seu espaço, só que nós temos a capacidade de decidir. Nós somos resultado daquilo que a gente fala, daquilo que a gente decide, daquilo que a gente diz para as pessoas. Então, é muito importante a gente ter noção dessas duas realidades. Em primeiro lugar, que quem está sendo santificado realmente não fica se proclamando santo. E em segundo lugar, é que a santificação ela é uma obra bíblica, que ela acontece e ela tem como fundamento o poder do governo da vontade. É algo, né? Vai ser algo natural, né? A pessoa, ela tá sendo ali transformada, mas ela não tá percebendo, ela tá tão assim, quando a pessoa tá querendo, tá naquela imersão ali no processo, na comunhão, na oração, é algo que vai ser natural, né? A transformação, o Espírito Santo vai transformando e a pessoa não vai, nem sequer vai perceber, o testemunho dela vai mudando também ao redor, as pessoas ao redor também. Ok. Sobre a necessidade de renúncia, isso é uma consequência que vai ter a capacidade de você negar a si mesmo, né? Unicamente aquele que se reconhece como pecador poderá ser salvo por Cristo. Somente ao vermos nosso total desamparo e renunciarmos a toda confiança própria, poderemos nos apegar ao poder divino. Então, assim, antes de a gente fazer qualquer coisa em prol da verdade, tomar alguma decisão, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Para a gente poder pegar as cordas da salvação, a gente precisa tirar aquilo que está nas nossas mãos, né? Isso é forte também, né, Suelen? Isso. E se a gente parar para pensar, em todos os aspectos também da nossa vida, a gente precisa renunciar a algo para chegar onde você quer, para você chegar a um objetivo, uma vitória, né? Você precisa deixar coisas de lado que não é fácil para chegar naquele lugar. E a mesma coisa é na nossa vida espiritual. Para a gente chegar lá, a gente precisa deixar muita coisa para trás. É isso mesmo. Outro ponto que assim, eu achei muito interessante no nosso estudo dessa semana, falando sobre o processo diário,
que renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, longanimidade, confiança cristã são os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente conectados com Deus. Ou seja, quando você está conectado com Deus, você é uma pessoa que quer andar a segunda milha. Você não fica na sua zona de conforto quando você é desafiado por Deus, porque você está lendo a Bíblia, você está orando. Você é desafiado por Deus. Então, assim, aqueles cristãos que estão na zona de conforto, na verdade, eles ainda não passaram por uma experiência de um profundo relacionamento com Deus, porque se estiverem passando, serão chamados a renunciar, a se sacrificar pela causa da verdade. Isso também é uma decisão muito forte, né, Fábio? Sim, com certeza. Até lembrar aqui de eu e a minha irmã, no caso, a Patrícia, se batizou em 2009, né? Final de 2009. Assim, tem sempre aquela situação lá do primeiro conhecimento, aquele primeiro contato, né, com a igreja. Aí você vai, trabalha na igreja. Só que aí, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não cair na rotina, né? E a rotina, ela acaba automaticamente também fazendo... Tu tá dentro da igreja, mas acaba também te afastando, tu fica frio, né? Aí, quando foi em 2017, acho que foi 2017, 2016, a gente estava namorando ainda, né? Aí aconteceu uma situação comigo que eu estava muito preocupado, que eram umas dores que eu estava sentindo aqui na parte aqui da cervical aqui. E era muito forte, que irradiava para a cabeça, aí depois irradiava para os braços. E aí, naquela minha angústia, eu não sabia o que era. Eu já tinha ido no clínico geral, não, vou fazer um raio-x, não deu nada. Aí vamos fazer a tomografia e aí eu já agoniado, aí eu fui logo pesquisar logo no Google, né, o que era. Aí no Google vinha um monte de coisa, aí pronto, eles encadeou uma série de situações em mim, de ansiedade, sabe, até de desespero, assim. E aí acabei que eu descobri que isso aí eu fiz a tomografia, o resultado deu lá, era uma hernia de disco. Só que essa situação todinha, até eu saber o que era, nossa, foi uma eternidade. E depois disso eu desencadeou pra mim uma ansiedade muito forte que me levou levando pra depressão. E aí foi um período aí meio tenso, né? Aí até foi um período assim que até assim ela ficava perguntando, o que tá acontecendo, não sei o que. Foi um momento assim quase, né, até o relacionamento balançou nesse período aí. Mas foi assim também um período assim que é impressionante, né? São nessas situações que às vezes, né, a vida do cristão é aquela situação, né? Tá ali, como estou falando agora, tá na zona de conforto, mas é assim, aquele altos e baixos. E tem momentos que às vezes assim Deus permite realmente para moldar nosso coração, nosso ser. E foi nesse momento aí que eu foi ali a questão ali de renúncia, eu me entreguei totalmente a Deus, revi também qual era o meu objetivo, né? Toda a situação e desde esse momento, né? Eu me lembro que até eu falava para a Suelen, eu falei para a Suelen uma vez que eu queria, amor, eu acho que tô pensando em fazer teologia, não sei o quê. Eu cheguei a falar para ela isso. Aí, interessante. Mas foi uma situação muito forte que me fez rever toda a minha vida, sabe? Essa questão da minha vida espiritual, principalmente, né? Que como, assim, eu tava vendo, assim, como eu relaxei, como fiquei numa zona de conforto e como eu precisava da presença de Deus, ficar mais próximo de Deus, na comunhão, toda essa situação. Muito bom, Fábio. Obrigado por compartilhar isso com a gente, né? E, assim, interessante que, assim, o material que a gente está falando é reconciliado com Deus por meio do sangue de Cristo e continuando a andar com Ele, obterá mais clara compreensão da santidade do caráter de Deus e da natureza abrangente
de seus requisitos, verá mais claramente seus próprios defeitos e sentirá a necessidade de contínuo arrependimento e fé no sangue de Cristo. Ou seja, essa tarefa de a gente conhecer o caráter de Deus, conhecer a sua vontade para a nossa vida, ela vai ser algo que vai ser para toda a vida. Não vai existir um momento, Suelen, em que a gente vai descansar, tirar férias espirituais. Não. A gente vai ter sempre a necessidade de estar crescendo na nossa experiência de santidade com Deus. Desafiante, mas necessário, né, Suelen? Isso. E a igreja, ela nos motiva também, né, a ter essa continuidade, como você falou, o pastor falou. Tem momentos que a gente acontece, né, de esfriar ou então relaxar na fé. Até o estudo a gente vê aqui falando, né, da questão do processo diário, da comunhão com Deus, algo que deve ser diário, né, a nossa meditação no início da manhã, nosso culto no final da tarde, em família, o pôr do sol. E a gente sente, assim, que hoje em dia, talvez, às vezes, isso tenha se esfriado um pouco, né? E é muito importante também a igreja, por exemplo, vir aqui com uma lição dessa dos 10 dias, lembrando de tudo que a gente até já sabe, mas a gente esquece, né? A gente cai na rotina, esquece, e nós, seres humanos, precisamos disso para que a gente possa lembrar. Vamos voltar, né? Vamos voltar desde o início. Vamos de novo. De novo. E a gente vive nesse processo, né? Perfeito, é isso mesmo. Falando sobre aplicação pessoal, o nosso material diz assim: devo mudar algum dos meus hábitos e me alimentar melhor, passar mais tempo com a Bíblia, em oração, envolver-me com o cuidado dos sofredores, pois em breve Jesus voltará. O iminente retorno de Jesus não é apenas um jargão evangelístico, é um farol que deve dirigir cada decisão e escolha do nosso dia. Ou seja, nós não estamos nos preparando para nos encontrar com Jesus, então a gente precisa fazer cada dia a nossa parte para a gente poder se encontrar com Ele. Tem alguma experiência prática que vocês querem compartilhar de todo esse conteúdo que a gente trabalhou aqui, desse tema? Algo que vocês querem trazer aqui para compartilhar com os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui no podcast? Vencendo em Cristo, algo prático para a gente aplicar esse conhecimento? Olha, eu vou trazer uma experiência assim, pessoal. Mais a questão da comunhão com Deus, né? Da importância que nós precisamos ter. Teve um momento assim, acho que foi bem na pandemia, um momento complicado na minha família, que muitas das vezes a gente acaba se afastando, né? Duvidando de certas coisas, se afastando ali da palavra, né? Nem de Deus, porque a gente acredita, mas assim, você acaba deixando de ler a sua lição, a sua Bíblia, fazer o seu culto, talvez por não entender as respostas que você queria ouvir de Deus, né? Mas esse momento que a gente passa afastado é um vazio muito grande que você sente. E você vê que nada justifica, né? Talvez Deus não ter respondido da maneira que eu gostaria. Obrigado, Suelen, por compartilhar isso com a gente. É muito bacana. Mas é importante a gente parar, pensar e continuar. E algo que foi muito importante na época, aqui na igreja, foi até com o nosso antigo pastor, o pastor Aguinaldo, ele trouxe o discipulado. Você participou dessa experiência? Fábio também? Foi, inclusive ele chamou os casais, né? Que foi eu e a Suelen, o Diego e a Anne. Vários casais. E a gente fez. E foi muito importante. O primeiro momento a gente queria todo mundo não aceitar o convite, mas porque você fica um pouco, não quero usar a palavra revoltada, mas assim, você fica um pouco chateada com certas respostas que talvez você não queira, né? Receber. Mas nesse discipulado a gente aprendeu coisas assim muito profundas e você volta a estudar a Bíblia, você volta a estudar a lição, você vê o quanto isso é importante para o seu dia a dia, né? E foi depois desse momento de dúvida, talvez na fé e tudo, que você vê que não tem como você ficar longe, né, desse alimento espiritual que é o que faz sentido na nossa vida. Poxa, Suelen, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, né? Deus seja louvado, porque
esse marcador na sua vida, né, que foi essa experiência do discipulado com o pastor Aguinaldo, te agregou alguma coisa e fez com que você revisse todo o teu conceito, né? Isso é realmente maravilhoso e muito obrigado. A tua emoção realmente mexe com a gente, traz esse brilho do que o conhecimento teórico que a gente está apresentando aqui tem o seu elemento prático, né? Muito obrigado mesmo, viu? Eu quero agradecer, Fábio, você por ter vindo aqui participar com a gente. Obrigado, Suelen, Nada. por você vir aqui e a gente ter a oportunidade de lembrar com carinho do professor Eduardo, que Deus possa estar abençoando você, a sua família, seu pai, sua mãe. Amém. E seus irmãos também. Muito obrigado, gente, pela participação Obrigada de também, vocês. pastor, pelo convite. Valeu. Gente, nós queremos convidar você para o nosso próximo tema. O estudo número 3 tem o título Vencendo no Juízo Investigativo. Nós vamos ter um outro casal participando com a gente aqui. E nós queremos convidar você para acompanhar cada um dos nossos episódios, porque a gente sabe que vai estar agregando uma informação, uma percepção nova para você sobre o conteúdo dessa revista Rumo ao Lar. Eu espero você no estudo número 3. Deus te abençoe. Até lá!